Galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 23ª rodada. Nesta segunda-feira, tivemos o último jogo desta rodada, da rodada de número 23, entre Vitória e Cruzeiro. Cruzeiro envolvido aí em Sul-Americana, num jogo muito difícil de volta contra o Boca Juniors, perdeu a primeira lá. Vai para Bahia, vai para Salvador, com o time mexido, né? Mesclando ali titulares e reservas, fazendo até algumas adaptações, né? Dando, e na minha opinião, de maneira correta, tá? Nesse momento, uma atenção maior a Sul-Americana contra o Vitória, que não está em outros campeonatos, o foco é só o Campeonato Brasileiro, e está ali na sua luta incessante, um time competitivo, mas na sua briga realista, que é para permanecer na Série A. Se enfrentaram e empataram em 2-2, num jogo movimentado, que valeu o ingresso, mas com polêmica. E aí, na minha interpretação, essa polêmica definiu o resultado. A polêmica, para mim, definiu o resultado de 2-2. E a gente vai comentar, vai fazer a nossa análise, a nossa resenha sobre o 2-2 entre Vitória e Cruzeiro, a classificação e o próximo jogo de cada time no Brasileirão. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Vitória, do Rubro Negro Baiano, que saiu com gosto amargo do Barradão, né, que abriu 2-0. E você, meu amigo torcedor da Raposa, que a coisa estava feia, conseguiu empate, então acho que a Raposa sai mais feliz ou menos triste do que a torcida do Vitória. Então peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos aqui logo para a classificação. Bom, com esse empate, o Cruzeiro está aqui na 7ª colocação com 37 pontos. Deixa eu só conferir aqui se a classificação realmente está correta. Exatamente, com 37 pontos em 22 jogos. O Cruzeiro tem um jogo a menos, tá? Tá ali fora da zona de classificação. Se tivesse vencido, teria entrado no G6, mas continua da briga. O São Paulo tá ali com 38, e o São Paulo tem um jogo a mais. Tem um jogo a mais do que o Cruzeiro. O Bahia tá com 38 e tem um jogo a mais. Ou seja, um jogo que falta pro Cruzeiro, ganhando, ele passa São Paulo e Bahia. E fica ali na 5ª colocação. Então o empate para o Cruzeiro não foi ruim e, como eu disse no início, o Cruzeiro tinha que poupar mesmo por causa do Sul-Americano. O Campeonato Brasileiro é a prioridade. Cara, é a prioridade até virar a segunda página, né? Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato completamente desnivelado. Vamos lá, cara. Você faz um campeonato brasileiro que não tem isonomia nenhuma, esse ano muito menos, por causa da tragédia do Rio Grande do Sul, por causa da Copa América que não parou, né? Não parou. Então já é um campeonato completamente desnivelado. E aí, no meio dessas competições de Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americano, o time que está nessas competições
ele é prejudicado. Ah, Magalhães, mas ele não conquistou, ele tem que se preparar para isso, irmão. Isso aí é desculpa do time e do torcedor, que o seu time não tá nessas competições, irmão. Porque aí, o que seria justo era todo mundo jogar o Campeonato Brasileiro com a força máxima. Mas tu chega nessas datas, não dá. Aí acontecem resultados que talvez todo mundo com a força máxima não aconteceriam. Então, para mim, essas rodadas no meio de Copa do Brasil, no meio de Libertadores, no meio de Sul-Americana, são uns resultados que algumas vezes não condiz com a realidade. É do momento, tá? E o Vitória poderia ter aproveitado esse momento. O Vitória não tem nada a ver com isso. A zona é da CBF. A zona da CBF. O Vitória não tinha nada a ver com isso, então tinha que aproveitar. E estava aproveitando muito bem até um determinado episódio, que a gente vai falar aqui na frente para quem não viu o jogo. Então, o Cruzeiro está lá na 7ª colocação com 37 pontos e termina a rodada na 7ª colocação, já que esse foi o último jogo. O Cruzeiro, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, pega no domingo o Internacional lá. O Internacional não vem fazendo uma grande campanha. Não vem fazendo uma grande campanha o Internacional. Então, não é impossível o Cruzeiro chegar lá, até porque já vai ter decidido aí se passou ou não para as quartas de final da Sul-Americana e pode ir lá jogar de igual e até ganhar do Internacional. O Internacional vive um momento complicado tática e tecnicamente. E o Vitória, com esse empate, sai da zona de rebaixamento. Empurra o Corinthians de novo. Mas se tivesse vencido, teria ido para 24 pontos. De repente teria até passado. Não passaria o Grêmio. Mas abriria 2 pontos do Corinthians. Esse empate serviu para deixar o Vitória fora da zona de rebaixamento com 22 pontos em 23 jogos. Porém, o Fluminense, que está atrás do Vitória, tem 21 pontos em 22 jogos. Tem um jogo a menos. O Cuiabá tem 18 e tem 21 jogos. Tem mais 6 para disputar. Chegaria ali a 24 pontos. Ou seja, passaria o Vitória também. Então, cara, a situação do Vitória é essa. Não tem jeito. É de briga, de correria. Mas hoje o Vitória deixou de marcar 3 pontos, na minha opinião. E aí, 2 lances capitais, para mim, fizeram com que o Vitória não saísse com a vitória. O Vitória, na próxima rodada, joga no domingo contra o São Paulo, lá em São Paulo. Jogo complicadíssimo. É por isso que esse jogo dessa segunda-feira era para o Vitória conseguir os 3 pontos em cima do Cruzeiro, que, de maneira, na minha opinião, diante do calendário normal, poupou muitos jogadores. Acabou colocando no segundo tempo, devido aí o que estava acontecendo no jogo, né? Mas, cara, faz parte. Então, o Vitória deixou de ganhar esses 3 pontos. Um motivo por causa dele e o outro motivo não foi por causa do Vitória. Então vamos lá, para a gente falar agora de números. O Vitória deu 14 chutes, o Cruzeiro 25. O Vitória deu 5 chutes em direção ao gol, o Cruzeiro 12. Você pega esses números, obviamente os números do Cruzeiro foram melhores. Mas por que os números do Cruzeiro foram melhores jogando fora de casa? O Vitória, com 30 minutos do primeiro tempo, teve um jogador expulso. 38, o Neres. Cara, até o Vitória fazer 2-0, por sinal, num golaço do Alejandro de bicicleta, um golaço que deve disputar o prêmio Puskás, ou vai ser, no mínimo vai ser indicado.
É um golaço de bicicleta, quase de fora da área, um golaço, golaço, golaço. Se você não viu, reveja, um golaço. O Oswaldo fez o gol de pênalti, que nesse lance, o gol que o Alejandro tinha feito foi anulado por causa do pênalti. O Oswaldo bate o pênalti, faz 1-0. Depois o Alejandro faz 2-0 de bicicleta. Em 4 minutos, 5 minutos, o Vitória faz 2-0. E o Vitória dominando o jogo. Vitória dominando, controlando o jogo do jeito que era. Chegou em determinado momento, o Vitória tinha 5 chutes, o Cruzeiro nenhum. Jogo sob domínio. 2-0. E aí, 2-0, o Vitória dá uma recuada. O Cruzeiro, que não estava jogando, o Cruzeiro vai um pouco para cima e dá uma melhorada. O Cruzeiro dá uma melhorada, porque o Vitória recua, faz 2-0 e dá uma recuada. E aí, o zagueiro do Vitória faz uma cagada. A bola é atrasada para ele olhando não sei para onde, olhando para frente, sei lá. Foi dominar a bola, capou a bola, bateu no outro pé. O jogador do Cruzeiro estava do lado dele, pegou a bola, ele foi e puxou o jogador do Cruzeiro. Último homem. Vermelho. E aí, tem 2 situações. Primeiro, errar. Todo mundo erra. Os melhores zagueiros já erraram. Tá? Mas é igual o goleiro. O zagueiro sendo o último homem erra, irmão, cai na conta dele. Ali não tem como falar, quando um erra, todo mundo errou. Não. Ali foi erro dele. Individual. Não tem ali tática, nada. Foi individual. E tem um outro detalhe. Tomada de decisão. Você sabe como é que se toma a decisão? Existe uma coisa, muitos aqui talvez vão lembrar, né? Se fizeram na sua escola. O MDP, Modelo de Tomada de Decisão. Modelo de Tomada de Decisão. MTD. Modelo de Tomada de Decisão. Como é que você toma a decisão? Primeiro você tem que ver qual é o seu problema, né? Tem que ver qual é o seu problema. Bom, o meu problema. Eu dominei mal a bola sobrou para o meu adversário. O adversário tem direção ao gol. Eu tenho quantas opções? Segurar ele, para ele não ir, ou correr, voltar e correr e tentar tomar a bola dele na corrida. Você tem que pensar. Se eu segurar ele está em direção ao gol, eu vou ser expulso. Mas eu não vou tomar o gol. Mas o que é melhor? Eu deixar o meu time com 1 a menos durante o segundo tempo inteiro ou tomar um gol, mas ficar 11 contra 11. Ou eu tentar correr atrás dele para tentar pegar a bola. Eu posso pegar ou não. Bom, na minha opinião, você deixar o seu time com 1 a menos no segundo tempo inteiro está fora de cogitação. Então, na minha opinião, o zagueiro do Vitória errou na tomada de decisão. Era melhor ter deixado tomar o gol, porque ainda tinha o goleiro. O goleiro poderia pegar. Então, ele errou no domínio e errou na hora de tomar decisão. Porra, estava no primeiro tempo ainda. Será que ele não imaginou que ele ia ser expulso? O tanto que ele imaginou que ele nem reclamou, pô. Então, o zagueiro do Vitória foi um dos responsáveis diretos pelo empate. Ele errou no domínio e na hora de tomar decisão. Era melhor deixar do que ser expulso, na minha visão. E aí, com 1 a menos, o Cruzeiro foi todo para cima e, obviamente, os números de chute, obviamente, quer ficar a favor do Cruzeiro. Posse de bola, 70% do Cruzeiro, 30% do Vitória. Por causa da expulsão. A expulsão foi determinante para a mudança de jogo. O Vitória dominava o jogo, controlava o jogo, estava 2-0. E aí, quando é um expulso, o Cruzeiro cresce, abre mais espaço, o Cruzeiro domina o jogo e começa a ficar um ataque contra a defesa.
Precisão nos passes, 85% para o Cruzeiro e menos de 70% para o Vitória. Óbvio, ficou atrás, começou a dar bicão só para se defender. Faltas poucas, né? 10 para um lado, 13 para o outro, cartões amarelos. 1 só para o Vitória, 3 para o Cruzeiro, cartões vermelhos 1 para o Vitória, impedimentos nenhum. Escanteios 4 para o Vitória, 7 para o Cruzeiro. Então, no jogo, foi determinante a expulsão do Vitória, do jogador do Vitória. E isso, obviamente, contribuiu em 50% para o empate. Aí vai para o segundo tempo. Cruzeiro já entra logo com o Matheus Gonçalves, já vai botando logo outros jogadores, já vai botando jogadores que são titulares. O Vitória não consegue dar quase que um chute, acho que não deu um chute o Vitória no segundo tempo, conseguiu segurar na vontade, na garra, até mais ou menos os 30 minutos do segundo tempo. O treinador do Cruzeiro, inteligente, bota um jogador no ataque alto, bom de cabeça, e esse jogador faz os 2 gols de cabeça. Os 2 gols de cabeça. O primeiro, não tem questionamento nenhum. Um passe, um cruzamento, ele sobe mais que todo mundo, cabeceia lá no cantinho, faz 1-0. Agora, no segundo tempo, no segundo gol, primeiro, tem um lance de um empurrão desse jogador, que é outro, eu estou pegando o nome dele aqui, Dineno. O Dineno tem um certo toque, um leve toque do jogador do Cruzeiro no jogador do Vitória. Só que esse lance, eu estou tentando lembrar qual foi o jogo, quem era o adversário. Eu não lembro quem era o adversário, cara. Eu não lembro quem era o adversário. Mas teve um lance no jogo do Flamengo que eu não me lembro o adversário quem era. Dentro da área foi batido, acho que um escanteio. O jogador dá um empurrão no jogador do Flamengo. O jogador do Flamengo pula e perde o tempo da bola. Ele cabeceia e faz o gol. Eu não me lembro o adversário. O VAR, o juiz, entendeu que aquele toque nas costas não foi suficiente para desequilibrar. Para mim tinha sido. Mas o juiz não deu. Então, levando em comparação com o lance que eu estou falando, que eu não me lembro quem era adversário, esse toque nas costas do jogador do Cruzeiro também não foi nada. Levando em consideração. Tá. Agora, o toque na mão no início da jogada do jogador do Cruzeiro, aí não. O toque na mão do jogador do Cruzeiro interferiu diretamente. O jogo tinha que ser parado. Por quê? A bola toca na mão dele, ele domina, gira para o lado esquerdo cruza e sai o gol. Ou seja, não teve nem aquele negócio, vai para a direita, vai para o lado esquerdo, vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo. Não. Ele domina, gira, bate na mão dele, gira, ele toca pro lado esquerdo cruza e sai o gol. Ou seja, teve a bola na mão. Era pro jogo ter parado. Era pro jogo ter parado. Eu já vi lances. Teve um lance no jogo do Botafogo, se eu não tiver um lance do Botafogo, agora eu não lembro se foi o gol foi a favor ou contra o Botafogo, que o lance foi no meio de campo, a bola foi pro lado direito, foi pro lado esquerdo, voltou, foi pra frente, foi pra área e saiu o gol. Ou seja, teve uns 15 segundos, 20 segundos da bola rolando. O gol foi anulado. Porque tocou na mão. E nesse caso ele não anulou. O VAR acho que nem chamou. Na minha opinião, a arbitragem garfou o Vitória nesse lance. Garfou o Vitória nesse lance. Então, sendo direto, curto e grosso. Por que teve empate para mim? Primeiro, por causa da expulsão do jogador do Vitória. E segundo, porque a arbitragem garfou o Vitória nesse lance do segundo gol. E aqui, só para um detalhe, teve um lance no meio-campo onde o jogador do Cruzeiro pisa literalmente no pé do jogador do Vitória, pisa, o jogador do Vitória cai. Esse árbitro, que eu não gosto dele, eu acho ele muito ruim, acho ele um dos piores, acho que é Marcelo de Henrique,
Marcelo Henrique, pô, assim. Achei ele muito ruim. Todos são ruins, mas achei ele um dos piores. Ele tá de frente para a jogada. Ele tá a 2 metros da jogada e mais. Ele tá olhando para baixo. Ele tá olhando para baixo. Ele vê o pisão e manda seguir a jogada. Cara, ou é ruindade ou é má intenção. Ele tá olhando para baixo. Ele vê o pisão. Fica nítido o pisão. Então, cara, na minha opinião, placar foi justo? O Cruzeiro não tem nada a ver com isso. Justo. O Cruzeiro correu atrás, lutou, botou seus jogadores, aproveitou um homem a mais. O técnico foi muito inteligente, botou um homem alto lá para disputar a bola, conseguiu empatar sim, beleza. Nada contra o Cruzeiro. Agora, que a arbitragem influenciou no resultado, influenciou. Da expulsão, não, perfeito. Agora, do segundo gol, para mim, o segundo gol tinha que ter sido anulado, porque foi mão no início da jogada. Mas, irmão, fazer o quê? Fazer o quê? Terminou o empate. Torcedor do Vitória vai reclamar e, para mim, vai reclamar com razão. O segundo gol tinha que ter sido anulado. Então, empate de 2-2 foi 50% por causa da expulsão do jogador do Vitória e 50% por causa da arbitragem, que, na minha opinião, garfou o Vitória nesse segundo gol do Cruzeiro. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!